Capítulo 6. Política e Humanismo, 1974. De caminho de volta ao quartel, Miguel questionava-se antecipadamente sobre qual seria a reação de Fernando, como ele se encontraria após uma noite de meditação sobre o diálogo da véspera. O seu receio era de não obter a mínima colaboração da parte dele, o que o obrigaria a escrever um relatório a seu desfavor. Essa situação poderia ser simplesmente traduzida por um simples parágrafo, mencionando que não tinha sido possível apurar a condição política do detido, dada a sua falta de cooperação. Quando chegou à cela onde Fernando se encontrava, verificou pela pequena janela que ele ainda estava a dormir. Talvez tivesse tido uma noite ajeitada a pensar neste novo contexto da sua vida e em tudo o que Miguel lhe tinha explicado. Talvez na esperança de uma mudança política criada pelas suas últimas palavras. Enquanto há vida, há esperança. É um velho ditado popular português. Desta vez Miguel não se fez acompanhar de escolta, como mandava a regra militar. Bateu discretamente na porta da cela para evitar um despertar angustiado da parte do detido, o que lhe originaria um estado de espírito demasiado agitado e contrariado. Fernando mexeu-se no seu pequeno leito e levantou-se lentamente. Bom dia, Fernando. Ponha-se à vontade. Eu volto daqui a um quarto de hora para continuarmos a nossa conversa de ontem. Suponho que você queira arranjar-se antes de começarmos a nossa conversa, exclamou Miguel. Não é preciso, senhor. É só deixar-me lavar a cara, o que leva 2 minutos a fazer. Pode entrar se quiser, retorquiu Fernando. Miguel abriu a porta e sentou-se num banco que se encontrava face à pequena cama de Fernando. Não podia ver no seu comportamento nenhum sinal de agressividade, pelo menos que se parecesse com aquela manifestada no dia anterior. Fernando acabou de lavar o rosto e sentou-se na cama, em frente de Miguel. Então o que é que me pode dizer hoje que possa contribuir para avançarmos neste procedimento, Fernando? Ontem saí daqui esperançado de que você pudesse utilizar o seu bom senso para sair desta situação em que se encontra. Não venha para aqui dar-me lições de bom senso. Já basta eu estar detido há várias semanas. Por que não pronunciar uma pena prevista no Código Penal Militar e pronto? Tornaria tudo mais fácil, para mim e para si. Aí é que reside a dificuldade. A pena a atribuir deve ser baseada num facto específico. Neste caso, pode ter origem em motivos religiosos, políticos ou morais. Como eu lhe expliquei ontem, a dúvida é precisamente essa. O seu passado é duvidoso em termos das relações amicais que você tem com membros da sociedade, considerados como elementos prejudiciais à estabilidade política deste governo. Se não tem nada a ver com as suas atividades, é melhor dizer-me já, disse Miguel. Fernando nada argumentou. Ficou calado e olhando Miguel com um ar distante, como se estivesse a pensar noutra coisa. Sabia que se pronunciasse sobre os seus amigos, iria dar motivos a mais perguntas, que era aquilo que ele não desejava. O seu ar era indiferente, como tivesse desistido de contradizer aquilo que sabia que mais tarde ou mais cedo conduziria a uma sentença, não importava a qual. Para lhe ser franco, Fernando, este inquérito está-me a afetar. Ontem fui para casa a pensar na sua situação e isso não é nada agradável. Sinto-me responsável pela sua pessoa, de uma certa forma. Não foi fácil adormecer, posso assegurar-lhe. Por acaso não quer que eu tenha pena de si. Era só o que faltava. Por mim pode tomar as decisões que entender e ficar descansado que eu nunca lhe farei qualquer recriminação. Estou a dizer-lhe isto para ficar mais tranquilo e poder dormir. Miguel pensou que este era o momento de começar a fazer perguntas de caráter político para tentar identificar as tendências do detido. De qualquer maneira, mais tarde ou mais cedo, tinha que o fazer. Sabe, Fernando, a maneira como você fala sobre os nossos governantes é manifestamente agressiva e leva a crer que, para além da sua posição como objetor de consciência, você tem tendências populistas. Pode-me dizer o que pensa sobre o nosso governo para eu poder localizar-me um pouco? Você sabe muito bem que tudo o que eu disser pode ser interpretado de maneira diferente e isso pode prejudicar-me. Neste país basta ter uma opinião que possa diferir da do governo para sermos considerados como anarquistas, socialistas ou comunistas, e é precisamente por isso
é que este regime é ditatorial. Era isso que queria ouvir, a palavra ditadura? Será que isso faz de mim um desses 3 tipos que mencionei? Respondeu Fernando com um ar afirmativo, demonstrando uma firme determinação nas suas palavras. Você também deve compreender o que é que a ideologia ditatorial implica, Fernando. Se você for apologista de uma ideologia comunista, também essa é ditatorial. Portanto, não existe assim uma grande diferença. Compreendo perfeitamente o que me quer dizer, mas existem ideologias que se encontram no meio termo e a palavra democracia é a mais adequada para expressar esse racionalismo de ideias políticas. Entretanto, este regime ditatorial persegue indiscriminadamente todas as outras tendências políticas, retorquiu Fernando. Evidentemente que sim, por isso mesmo é que se chama ditadura. Você já se esqueceu o que se passou relativamente há pouco tempo, quando a Europa se encontrava em plena Guerra Mundial? Nessa altura era a ditadura que se tentava implantar na sociedade e ela não olhava a meios para atingir os seus fins. Ora, precisamente, o problema é que estamos a ser regidos politicamente por pessoas que não são mais do que a continuidade desse regime opressivo. Este governo é declaradamente fascista na sua prática. Miguel já se apercebera que Fernando tinha tendências políticas orientadas no sentido democrático e não para ideologias extremistas, o que era já uma grande atenuante para ele. Os mais perigosos oponentes do regime eram aqueles cujas ações não tinham limites, o que implicava um grande risco para o Estado e para a população. Para lhe dizer a verdade, este regime não é nada comparado com as outras ditaduras fascistas existentes na altura. Se você se reportar aos regimes exercidos por Hitler, Mussolini ou Franco, chegará à conclusão de que neste país a designação fascismo não passa de um mero rótulo. Na realidade, o regime ditatorial existente fez um pacto bastante inteligente com os outros regimes fascistas, mas ao mesmo tempo soube preservar a nossa entidade e integridade política como país. Foi uma forma extremamente inteligente de sobreviver ao contexto político europeu daquela época, e que inclusivamente evitou que mais tarde tivéssemos de participar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos fascistas, disse Miguel. Lá estamos nós outra vez. A isso chama-se diplomacia, o que não invalida que nos dias de hoje o nosso governo adote uma atitude manifestamente fascista e colonialista. Miguel, você está a explicar o seu ponto de vista como se estivesse a justificar um mal menor, mas até esse tem que ser combatido e denunciado. A diplomacia também é um facto comum à prática de todas as ideologias políticas e aos regimes que as possam representar, até os ditatoriais. Estou só a explicar-lhe uma realidade que atenua a prática da política que reina no nosso país, Fernando. E isso manifesta uma certa neutralidade da minha parte. Não estou a favor ou contra, mas simplesmente exponho os factos de uma forma racional. É tudo. Ao mencionar a palavra racional, Miguel estava a apostar, de uma certa maneira, naquilo que regia a maior parte da sua vida. Na realidade, Miguel sempre se tinha guiado pela lógica, ao ponto de algumas pessoas lhe dizerem que ele era demasiadamente racional. Mas como toda a gente, Miguel tinha os seus momentos de ilógica, sobretudo quando uma palavra estava em causa, como sentimentos, por exemplo. E era precisamente isso que ele respondia quando o acusavam de ser demasiadamente lógico. Não para se justificar, mas simplesmente para lhes explicar que afinal ele não era assim tão diferente. Fernando não se manifestava. Ficou em silêncio e dirigia o seu olhar para o chão, com um ar de interrogação, como se estivesse a ponderar sobre as palavras que tinha ouvido, estudando a melhor resposta que podia dar a essa lógica que não podia ser contradita. Para Miguel, as pessoas que tinham a coragem suficiente para assumir atos políticos, como Fernando, por exemplo, viviam num certo contexto de honestidade pessoal, que na maior parte dos casos não lhes permitia negar a veracidade dos factos, mesmo que estes contrariassem as suas tomadas de posição política. Era nessa sua dependência que ele tinha que apostar para obter respostas. O que eu lhe quero explicar é que a palavra democracia é só uma designação para estabelecer um determinado método eleitoral. É claro que o povo pode votar, mas isso não impede que a sociedade seja manipulada por meios de informação e de comunicação, acompanhados de todos os condicionalismos socioeconómicos impostos pelo Estado.
O meu avô costumava dizer que apreciava mais um ditador declarado do que um falso democrata. Eu nunca esqueci esta afirmação, dada a sua veracidade, continuou Miguel. Por acaso não me quer dizer que não existe democracia em nenhuma sociedade? Deve estar a brincar comigo, com certeza, retorquiu Fernando. O que eu lhe quero dizer é que não existe a prática de uma verdadeira democracia. Essa palavra define o livre-arbítrio em termos de voto popular, que é extensiva não só a áreas relacionadas com a política, mas com todas as outras que implicam o escrutínio da opinião pública. O processo democrático funciona em determinados contextos, mas está extremamente limitado, mesmo condicionado noutros, nomeadamente na política, afirmou Miguel. E você acha que num regime como o nosso isso é possível, mesmo com todas essas limitações que você mencionou? Será essa a sua teoria sobre o mal menor? Com certeza que o seu avô também lhe mencionou o ditado popular que diz que o mal dos outros para o seu bem. Que possibilidade temos nós de nos expressarmos livremente, estando submetidos a um regime como este? Isso é outra coisa completamente diferente daquilo que eu lhe estou a tentar fazer compreender. Como explica ao Fernando que um regime fascista esteja a ser ajudado pelos serviços secretos americanos? Que eu saiba, os Estados Unidos da América constituem um país democrático, ou não é verdade? Será que não existe uma contradição em termos ideológicos quando assistimos a uma política de colaboração entre duas entidades aparentemente opostas ideologicamente? Pela primeira vez, Miguel deixava-se envolver emocionalmente neste contexto político, o que não era muito conveniente na sua posição de questionador, mas começava a não poder evitar esta situação. Afinal, não eram só os sentimentos o seu calcanhar de Aquiles, mas igualmente as suas convicções, tudo o que se animava no seu anterior e que forçosamente se tinha que manifestar. Quando começava a trocar impressões, nunca podia evitar que essa herança do seu avô viesse à tona da água. Já compreendi. O Miguel está a tentar identificar se eu sou a favor ou contra a política dos Estados Unidos da América, não é? O que eu lhe posso dizer é que estou de acordo consigo na perspectiva de discordar com as alianças existentes entre dois regimes políticos opostos, como os que estamos a falar. E isso é extensivo a todos aqueles que praticam essas mesmas contradições. Ora, aí está, precisamente. O que eu lhe quero demonstrar é que existem contradições em todos os regimes políticos. O caso específico dos Estados Unidos da América revela essa incoerência que é expressada pelas alianças políticas com regimes fascistas, por exemplo. Posso compreender que para a América o principal inimigo seja o regime comunista, mas daí a apoiar logisticamente um regime fascista, isso não posso compreender muito bem, argumentou Miguel. Aparentemente, Fernando prestava cada vez mais atenção às suas palavras. A sua expressão era de ponderação sobre o conteúdo deste diálogo e este facto acendia uma pequena chama de esperança para que um diálogo mais aberto se iniciasse. Miguel continuou. Para além disso, também não posso compreender como num país dito democrático como os Estados Unidos se possa assassinar um presidente e vários membros da sua família com toda a impunidade e sem a mínima consequência. Eu poderia chamar a esse regime uma ditadura republicana, com uma máscara democrática. Isto também revela a que ponto é que a palavra democracia pode ser objeto da prática de um carnaval político. Você é bastante difícil de identificar, Miguel. Afinal de contas, qual é a sua opção política? Miguel ficou bastante surpreendido pela pergunta. Era como que se tivessem invertido as posições de ambos os intervenientes e o interrogado fosse ele. No seu entusiasmo, Miguel não calculou que o detido ousasse fazer-lhe essa pergunta, mas pensando bem, era de esperar que ele o fizesse. A dúvida era se devia responder honestamente ou continuar a manter uma posição de neutralidade. Olhe, Fernando, eu sou apologista de um regime político que mantenha um determinado equilíbrio económico e social. Não são as designações políticas que contam, mas a estabilidade que é proporcionada pelos regimes políticos. Como eu lhe disse, este regime dito fascista, comparado com outros existentes, é um santo. Para um santo, este regime tem umas asas muito pequenas. Não acha, Miguel? Diga isso àqueles que se encontram na prisão de Caxias e de Peniche, para não falar no Tarrafal. Se calhar o meu destino é juntar-me a eles, o que faz de mim um revolucionário. Você acha que eu sou um revolucionário?
Dada a resposta tão espontânea de Fernando, Miguel não pôde evitar de relembrar os episódios políticos que o seu avô Rodolfo lhe contava e que na altura tinham ficado presentes no seu espírito, como simples aventuras contadas a um jovem ou a uma criança. Mais tarde, e já como adolescente e com outra consciência, já encarava essas descrições como ocorrências reais e não pura fantasia, sobretudo nas suas consequências. Rodolfo tinha passado duros momentos na prisão de Caxias, também chamada Forte de Caxias. Este presídio, conjuntamente com a prisão de Peniche, eram os estabelecimentos prisionais mais célebres em termos de detenção de prisioneiros políticos e dissidentes militares. A fortaleza de Peniche era famosa pela detenção do dirigente político comunista Álvaro Cunhal, para além de outros. É exatamente para identificar isso que eu estou aqui e posso garantir-lhe que preferia não estar. Se quer que eu lhe diga, acho que você é uma pessoa extremamente inteligente e eu preferia que não se encontrasse nesta situação. Se me deixar ajudá-lo, talvez isso possa mudar alguma coisa e facilitar a nossa vida. O que é que você pensa, Fernando? E como é que propõe ajudar-me? Poderei evitar que lhe atribuam um destino penoso e enviá-lo para casa depois de cumprir uma pena ligeira no seio do ambiente militar e não num estabelecimento de prisioneiros políticos. Acredito que não tenho vontade nenhuma de lhe complicar a vida. Fernando continuava a apresentar um ar receoso, e isso era perfeitamente natural. Isso também continuava a evitar a identificação dos seus ideais políticos. A próxima etapa era de passar sobre uma outra área, para lhe dar tempo a refletir sobre este contexto e, entretanto, enveredar por outro campo, nomeadamente o religioso. Fernando estava detido oficialmente sob a base de objetor de consciência, e não a de dissidente político. O regime não tinha provas da sua culpabilidade, daí a razão da sua presença como inquiridor.